Capítulo 3 do Evangelho de Jesus, a partir do versículo 1 diz: havia um fariseu, a minha versão é NVT, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Graças a Deus. Você pode dar graças ao Senhor? Queridos irmãos, nós viemos já numa sequência falando do livro do Evangelho de Jesus, escrito por João. Falamos no capítulo 1, falamos no capítulo 2, e agora, obviamente, o capítulo 3, desse encontro de Jesus com Nicodemos. E eu gostaria de conversar com você nesta oportunidade sobre algumas marcas de um encontro com Jesus. Durante a nossa vida nós já tivemos vários encontros, sim ou não? Tivemos muitos encontros. Alguns encontros marcaram a nossa vida. Alguns encontros vieram a produzir um casamento. Alguns encontros nos trouxeram decepções. Eu gostaria de falar sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos, as marcas que produziram na vida de Nicodemos, e obviamente através da ministração pode produzir também na nossa vida. O texto inicia dizendo que havia um fariseu chamado Nicodemos. O texto começa falando de Nicodemos, descrevendo quem é Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos é um homem singular na sua nação. Ele não era um homem qualquer. O teólogo John Gill diz que a cultura judaica apresenta um Nicodemos dos dias de Jesus, que se não for a ele, é pouco provável que não seja, era considerado o terceiro homem mais rico de Jerusalém.
Nicodemos não era um homem qualquer. Ele tinha uma fortuna acumulada, que segundo os escritos daquela época, era capaz de sustentar uma cidade por 10 anos. Esse era o patrimônio, o capital que Nicodemos tinha. Ele era um homem riquíssimo. Se fosse hoje, ele seria um homem bilionário. Nicodemos era muito rico. Ele não era só um homem rico, porque ele poderia ser um homem rico e um homem ímpio, mas ele era um homem rico e também era um mestre. O próprio Jesus diz no versículo 10, e eu gostaria que a sua Bíblia estivesse aberta. Ele diz no versículo 10, dizendo: você é um mestre. E ele não era um mestre qualquer, ele era um mestre respeitado em Israel. Nicodemos não era um mestre de criancinhas, Nicodemos era professor de professores. Se fosse hoje, Nicodemos seria professor nas universidades. Ele formaria os professores para lecionar para nós. Ele não daria aula para nós, ele daria aula para os professores e eles lecionariam para nós. Nicodemos é um rabino, mas é um rabino que não está apenas na sinagoga. Nicodemos é um rabino que está no sinédrio. Então ele não era só mestre, ele era também um senador. Naquela época, o senador, o senado, o sinédrio, como nós entendemos hoje, eram aqueles homens anciãos de Israel, que eles tomavam, através da visão religiosa, decisões políticas. E eles tinham, até antes de Roma, o poder de mandar matar alguém, de executar alguém. E Nicodemos fazia parte deste corpo, e muitos estudiosos confirmam isso, dizendo que ele sim, como príncipe de Israel, fazia parte do sinédrio, do Sanhedrin, do Sinhedrin. Ele estava ali para decidir o futuro da nação de Israel. Nicodemos era famoso, Nicodemos era respeitado, mas o texto também diz que Nicodemos era também extremamente religioso. Quando o evangelista João chama a atenção que esse homem é fariseu, ele está dizendo que Nicodemos pertencia à seita mais ortodoxa de Israel, que Nicodemos pertencia à seita dos separados, dos santificados, um grupo de pessoas que pregava o zelo, a santificação a todo custo. E Nicodemos pertencia a esse grupo. Ele não era dos saduceus, ele não era dos herodianos, não, ele era dos fariseus. Isso quer dizer que Nicodemos levava uma vida ilibada, levava uma vida com uma moralidade irrepreensível. Este homem era um exemplo na sua conduta diária, e ninguém tinha um A para acusar Nicodemos. Nicodemos, além de tudo isto, além de ter esta influência religiosa, tinha uma grande influência política. E quando nós olhamos para esse homem, se ele adentrasse as portas hoje, talvez nós nos levantaríamos em honra, em respeito a uma tão grande autoridade. E este homem, à noite, e alguns estudiosos dizem que ele foi porque Jesus não era tão bem falado assim, e a moral dele para a população era muito grande. Outros dizem que ele foi à noite porque os rabinos atendiam mais à noite os seus alunos. Ele foi à noite ter com Jesus, no encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus revelou algumas coisas, trouxe algumas marcas na vida de Nicodemos, que eu gostaria de conversar com você. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, nós podemos ver a primeira característica de um encontro com Jesus. A primeira marca, o encontro de Jesus com Nicodemos foi um encontro revelador. Diga comigo, foi um encontro? Foi um encontro? Esse homem, quando chega diante de Jesus, ele é tudo isso que eu falei. Ele chega diante de Jesus de salto alto. Ele só falta, alguém deveria dizer assim: ó, Jesus, sabe o que é? Está vindo aí um certo Nicodemos. O cara é o top das galáxias. Ele está nas redes sociais, a rede social dele é a que mais tem membros, é fora de série. Quando ele chega, as pessoas tiram os obreiros tiram os paletó para ele andar em cima do paletó para não sujar o calçado do homem. O homem é uma sumidade. Já tem gente beijando o pé do homem já, porque ele
Se cortar o pescoço dele, dá para vender lençol para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, com o sangue do homem, porque o sangue do homem é diferente, ele tem sangue azul, não é sangue igual ao nosso não. Nicodemos era esta sumidade que você está acostumado a ver nas redes sociais. Mas quando ele encontra com Jesus, esse encontro de Jesus com Nicodemos foi um encontro? Foi um encontro? Foi um encontro? Mais forte, foi um encontro? Quando Jesus começa a conversar com Nicodemos, começa a revelar quem era de fato Nicodemos. Isso tudo o que falei era quem era Nicodemos aos olhos dos homens, mas vamos ver quem era Nicodemos aos olhos de Deus? Primeira coisa, quando Jesus conversa com ele, revela a primeira coisa: Nicodemos, você é um homem sem visão do reino de Deus. Jesus diz para ele: Nicodemos, eu tenho uma coisa para lhe dizer, você não tem visão do reino de Deus, você não consegue ver o reino de Deus, você vê o reino da terra, mas o reino de Deus você ainda não vê. E Jesus diz para ele: eu vos digo que se você não nascer de novo, você não verá o reino. Quer dizer então, irmão, que Nicodemos, com toda essa pomposidade, enxergava a religião, mas não via o reino. Enxergava o templo, mas não via o Deus do templo. Enxergava os homens, mas não enxergava o reino de Deus. Eu quero dizer para você que esta é uma realidade, porque Nicodemos tem muitos discípulos, e esses discípulos estão vivos até hoje. São pessoas que vêm para o templo e eles enxergam o templo, enxergam o cabelo das pessoas, enxergam a roupa das pessoas, mas não conseguem ver o reino de Deus. E sinceramente, enquanto eu e você, enquanto nós, enquanto o ser humano não nascer de novo, ele vem para esse lugar e ele vê todas as coisas, menos o reino de Deus. Você deve lembrar que o profeta chegou no templo, e se você olhar, ele era um profeta que via os defeitos, os problemas das nações. Mas um dia ele entrou no templo e ele não viu mais nada disso. Ele entrou no templo e ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e naquele dia ele se prostrou diante de Deus e enxergou o reino de Deus. Eu preciso lhe dizer que enquanto você não nascer de novo, tudo isso que você está vendo é algo simplesmente irrelevante. Mas se você nascer de novo, você vai poder ver o reino pelo lado de dentro. Você vai enxergar que isso não é uma casa, isso é um templo sagrado, aonde Deus habita, porque Ele consagrou esse lugar. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele revela uma segunda característica de Nicodemos. Nicodemos estava no meio da religião, mas não pertencia ao reino de Deus. Você já pensou, irmão? Nicodemos era um servo de Deus que pregava a palavra de Deus, mas ele mesmo não era filho. Era servo, executava a obra, realizava a obra, evangelizava, pregava, mas ele mesmo não era filho. Jesus fala para ele: Nicodemos, eu tenho algo para lhe dizer. Se você não nascer da água e do Espírito, você nunca poderá entrar no reino de Deus. Isso quer dizer que com toda esta história, com toda essa pomposidade, Nicodemos ainda não pertencia ao reino de Deus. Você já pensou? Você pregar um evangelho que você mesmo não participa? Você pregar um arrebatamento que, se Jesus vier agora, você mesmo não sobe? Você cantar para um Deus que você serve aqui como homem, mas que, no entanto, se você partir, não vai encontrá-lo. Nicodemos ensinava sobre um reino que ele não vivia, que ele não estava nem dentro do reino. Mas você já observou? A terceira revelação que nós vemos nesse encontro é que Nicodemos, além de não ter visão do reino, além de não participar do reino, ele também não entendia o reino, não tinha entendimento do reino. Perceba comigo, o versículo 10, Jesus fala para ele: você é um mestre respeitado de Israel e não consegue entender essas coisas. Você percebe que enquanto o homem, ele é natural, por mais intelectual que ele seja, por mais teólogo que ele possa ser, ele nunca vai entender as coisas de Deus.
Você pega um teólogo, por exemplo, um ortodoxo, você pega um teólogo cessacionista e você traz uma pessoa e mostra a pessoa curada, restaurada, transformada, pois ele nega que seja Cristo que tenha feito isso, que seja o Espírito Santo que tenha feito isso. Ele nega. Por quê? Porque essas coisas não podem ser entendidas com a capacidade humana, somente o Espírito de Deus nos capacita para entender. Nicodemos era um homem grande na sua nação, mas além de não ter visão, de não participar do reino, não entender o reino, ele também não tinha fé. O próprio Cristo diz assim: se vocês não conseguem crer em mim, isso que eu estou falando de coisas daqui, quem dirá se eu falar das coisas celestiais? Como é cruel pertencer a uma religião que você não crê que ela seja realmente de Deus. E muitas das vezes as pessoas dizem: interessante aquela pessoa, que tristeza, né? Era tão crente, e de repente, do nada, ela abandonou a sua carreira, a sua caminhada cristã, e agora está blasfemando o nome de Cristo. Ela nunca conheceu a Cristo, ela nunca entendeu, e ela nunca creu que realmente isso fosse verdade. Nicodemos, com tudo isto, não cria no reino. Você já viu que se a gente olhar para o reino de Deus sem fé, é impossível alguém ficar aqui. É impossível você acreditar que realmente Deus vai ter misericórdia de pessoas tão pecadoras quanto nós, que vai nos levar para um reino tão perfeito, sendo nós tão imperfeitos. Se você não consegue crer, nada acontece na sua vida. Jesus desce do monte, e existe no capítulo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus está no monte da transfiguração, os discípulos estão com ele, a glória de Jesus está manifesta através da sua transfiguração. Aqui é um culto, lá em cima do monte um culto glorioso, mas lá embaixo também tem outro culto. Lá é o culto da incredulidade. Quando Jesus desce, logo a multidão está ali na frente dos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino lunático. Quando Jesus chega ali, diz: ó geração incrédula, por quanto tempo terei que vos suportar? E quando o homem conta o problema, ele olha para Jesus e falou assim: mestre, se tu podes fazer alguma coisa, então me socorre. Jesus olha para aquele homem, aquele pai daquele menino, e diz para ele assim: se você pode crer, tudo pode acontecer. Se você pode crer, o milagre vai acontecer. Se você pode crer, a obra de Deus vai ser realizada. Mas não tem como se aproximar de Deus sem crer nele. E Nicodemos não cria. Nicodemos também mostra no versículos, a partir do versículo 18, uma outra característica, que ele ainda não tinha a luz de Deus. Jesus fala no versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Com tudo isto, Nicodemos se escondia na religiosidade, para que a luz de Deus não revelasse os seus pecados. Então, irmãos, nós temos aqui um encontro revelador, que nós encontramos um homem honrado na sua nação, que quando se aproxima de Cristo, é revelado quem ele realmente era. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: aos nossos olhos, todos nós somos bonzinhos. Aos nossos olhos, todos nós somos agradáveis a Deus. E muitas das vezes, aos nossos olhos, nós não precisávamos nem que Cristo morresse, de tão bonzinho que a gente é. Mas quando nós somos colocados na balança de Deus, quando nós nos encontramos com Jesus e olhamos para a santidade dele, e olhamos para os nossos pecados, é que nós vimos quão pecador nós somos. A maior dificuldade do homem não é aceitar Jesus como Salvador. Você pode ver que os nossos apelos muitas vezes são errados, porque você diz para a pessoa: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela diz: claro, por que não? Mas a primeira pergunta é: você está arrependido dos seus pecados? Você confessa ser um pecador que precisa do sacrifício de Jesus? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer que são pecadores. Eu tenho uma moral, eu tenho uma imagem para preservar. Se eu vim aqui confessar que eu sou um pecador, o que as pessoas vão pensar de mim?
não é o que as pessoas pensam de você que importa, é quem Deus sabe que você é que importa. Nós podemos esconder dos homens quem nós somos, nós podemos apresentar uma identidade falsa sobre a nosso respeito, afinal de contas, no público, todos nós somos a melhor pessoa de nós mesmos, mas Deus sabe quem nós realmente somos. E quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus não quer saber, Jesus não trata Nicodemos pelas fotos que ele posta nas redes sociais, Jesus não trata com Nicodemos do jeito como o povo conhece ele, Jesus não conversa com Nicodemos como Nicodemos, sobre o que Nicodemos pensa de si mesmo. Jesus trata sobre quem realmente era Nicodemos, porque Deus se interessa em quem nós realmente somos. Para Deus, o que vale não é o que as pessoas postam sobre nós, não é o que as pessoas acham sobre nós, não é o que nós achamos sobre nós, mas é quem nós realmente somos. E sabe o que é maravilhoso, irmão? É que mesmo sabendo quem nós realmente somos, Ele ainda nos ama. Jesus é o único que conhece quem você é, sabe exatamente quem você é, e mesmo assim, continua do seu lado, dizendo para você: eu sei quem você é, mas quero transformá-lo pelo poder do Espírito Santo. A segunda marca desse encontro com Jesus foi um encontro restaurador. Diga comigo. Foi um encontro mais forte. Foi um encontro mais forte. Foi um encontro. Nesse ponto, toda a autoestima de Nicodemos já estava baixa estima já. Eu cheguei aqui como o Bambambam, ele me botou para fora do reino. Me deixou para fora do reino, falou que eu não tenho visão de reino, falou que eu não pertenço ao reino, falou que eu estou andando nas trevas, tenho que escolher agora entre a luz e as trevas. Ele acabou com a minha moral, falou que eu não tenho fé para crer. Mas Jesus, ele não é aquele que mostra os nossos pecados, irmão, assim como um médico que mostra a nossa doença e depois diz assim: ó, que pena, eu não tenho remédio para você, porque não existe remédio para essa doença. Você já pensou Jesus chegar para Nicodemos e dizer: Nicodemos, esse é o teu diagnóstico, você está assim. E aí, depois ele terminar dizendo assim: pois é, Nicodemos, pena que eu não posso fazer nada por ti. Não, esse encontro com Jesus foi um encontro revelador, mas foi um encontro restaurador também. Porque no versículo 16, Jesus diz para ele: Nicodemos, o teu estado é grave, mas tem solução, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse encontro com Jesus é um encontro restaurador. Por quê? Porque o Pai tomou a iniciativa. A salvação que Nicodemos precisava não estava no coração de Nicodemos, não dependia da atitude de Nicodemos, ela nasceu no coração do próprio Deus. Foi o Pai que amou primeiro, foi o Pai que entregou o Filho primeiro, foi o Pai que enviou o Filho como um remédio para a humanidade. E eu preciso lhe dizer uma coisa: Jesus está diante do homem, um dos homens mais importantes de Israel. E eu fico pensando agora, se Jesus dissesse para ele: Nicodemos, você quer ser salvo? E Nicodemos diria: claro. Então faz o seguinte, pega a sua fortuna, entrega aqui para mim, ou distribui para os pobres, que aí você vai ser salvo. Traz a sua fortuna, coloca aqui, dá entrega na bolsa do Judas, e aí você vai ser salvo. Eu fico pensando que seria de quem é pobre, que não tem nada para entregar. Jesus poderia ter dito: Nicodemos, você quer ser salvo? Sim, então vem cá que eu vou te ensinar mais do que você sabe. Daí eu fico pensando, como fariam aquelas pessoas que não sabem nada? Como elas seriam salvas? O gnosticismo prega esse tipo de salvação, a salvação pelo conhecimento, mas Jesus simplesmente ignorou isto, porque o que Nicodemos sabia era tão grande, mas não era capaz de salvá-lo. O dinheiro de Nicodemos não pôde salvá-lo, não pôde colocá-lo no reino. O conhecimento de Nicodemos não pôde fazê-lo enxergar o reino. A moral de Nicodemos não pôde fazê-lo salvar-se da condenação eterna.
A religião de Nicodemos, por mais religioso que fosse, não foi capaz de salvá-lo. Mas Jesus oferece a ele algo poderoso para salvá-lo: o grande amor de Deus. Estava ali um homem que, se os recursos humanos fossem suficientes, teria sido salvo pelo seu recurso, porque era rico, era intelectual, era moral, era famoso, e mesmo assim não estava salvo. E aí Jesus fornece o único e suficiente remédio para salvar a humanidade: o grande amor de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque esse amor de Deus salva o rico, mas também salva o pobre. Esse amor de Deus salva o doutor, mas também salva o analfabeto. Este amor de Deus salva o religioso, mas também salva o irreligioso, o incrédulo. Este amor de Deus salva o homem moral, que leva uma vida correta, que preza pela sua família, mas ele também salva o imoral, que vive nas drogas, que vive na prostituição. O amor de Deus é maior, e Ele é poderoso para nos salvar, independente do nosso estado. Esse encontro com Jesus foi um encontro primeiro foi revelador, esse encontro foi restaurador, e terceiro, foi um encontro renovador. Diga comigo: foi um encontro. Você tem um homem que, apesar de todos os seus esforços na vida, ainda não conhecia o reino de Deus, mas que depois de um encontro com Jesus agora está ouvindo coisas que jamais eu e você ouviríamos se não fosse esse encontro. E nesse encontro com Ele, Jesus fala para ele sobre três coisas, três bênçãos que Deus lhe daria através desse encontro. Primeiro, o novo nascimento. Jesus oferece para Nicodemos: Nicodemos, eu sei que você tem vontade, mas está no caminho errado. Mas eu tenho algo para lhe oferecer: um novo nascimento operado pelo Espírito Santo. A segunda oferta de Jesus, que vai trazer a renovação para ele, uma nova vida operada pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, uma vida eterna, versículo 16, uma vida eterna dada pelo próprio Deus. Foi um encontro restaurador, foi um encontro renovador, porque a partir de agora, Nicodemos poderia ser uma nova pessoa. Alguém já comentou que eu não vou na igreja evangélica, porque lá tem ex de tudo quanto é tipo. É ex-drogado, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-isso. É verdade, são ex, não são mais o que eram. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo operou neles um novo nascimento. Novo nascimento não é religiosidade. Novo nascimento não é você vir ao templo. Novo nascimento não é frequentar as reuniões. Não, novo nascimento é um milagre operado por Deus dentro de você. E quando isso acontece, acontece também uma nova dádiva, uma nova vida. Se você roubava, não tem mais vontade de roubar. Você se prostituía, não tem mais vontade de se prostituir. Você enganava, agora você quer ser honesto. Por quê? Porque você quer viver a nova vida que Cristo tem para você. E esta nova vida vai lhe encaminhar para a vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele renova a nossa vida, Ele torna de novo para a glória do seu nome. E finalmente, o encontro com Jesus tem uma quarta marca, que é orientador. O encontro com Jesus, com Nicodemos, foi orientador. Jesus não simplesmente pregou para Nicodemos e depois deixou ele a ver navios. Não, Jesus orientou ele o que ele deveria fazer. E veja bem, Jesus dá duas orientações para Nicodemos. Dá várias, mas eu vou mencionar duas. Primeiro, Nicodemos, você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer em mim. Primeira coisa é crer. O próprio Jesus falou no 3:16, o evangelista diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele, primeira orientação, é necessário crer. Todas as pessoas algum dia se encontrarão com Jesus, mas o divisor de água será se ele crê ou não em Jesus. Nicodemos não sabia o que fazer. Jesus orientou ele: Nicodemos, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa crer em mim.
Jesus, o próprio evangelista João no capítulo 14 diz assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não devem perturbar o coração, credos no Pai e credes também em mim. Irmão, para nós nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos crer nele, precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Deus é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso para nos salvar, mas não só salvar, é poderoso para transformar a nossa vida, é poderoso para perdoar os nossos pecados. Jesus é poderoso para salvar a nossa família. Jesus é poderoso para resolver os nossos problemas. Jesus é poderoso para fazer um milagre aqui, ó, dentro de nós. Algumas pessoas se encontraram com Jesus, não puderam crer nele, como aquele jovem rico, que a semelhança de Nicodemos também se aproximou de Jesus. E Jesus falou para ele: vai e vende tudo que você tem. Mas o jovem não conseguiu crer que Jesus era poderoso para sustentar ele como a riqueza dele o sustentava. E Jesus nesta noite está em encontro. Nós marcamos aqui, nós temos um encontro com Cristo. E aqui nesse lugar existem pessoas que creem muito em Jesus e outras que não crê tanto em Jesus. E eu quero dizer que à medida que você crê em Jesus, as coisas vão acontecendo na sua vida, os milagres vão acontecendo. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é andar por sobre as águas, muitas das vezes. Crer em Jesus é você não ter nada para comer no outro dia, mas mesmo assim dizer: eu te sirvo, não é pelo aquilo que eu como, não é pelo pão aqui da terra, mas é pela tua palavra. Crer em Jesus é quando os seus filhos estão doentes, você entra lá no quarto, estende a mão e diga: eu te sirvo, e essas crianças foi tu que me destes, por isso eu creio que tu podes curá-los. Crer em Jesus é quando você fica desempregado e não tem nada para receber e não sabe como vai chegar no final do mês, ainda assim você vem para o culto, levanta a mão e diz: eu te adoro. Eu te adoro. Crer em Jesus é quando faz tempo que os seus amigos não ligam para você, não mandam nem um WhatsApp, e muitas das vezes até o WhatsApp está cortado porque não tem mais crédito, ninguém liga, ninguém te procura, mas mesmo assim você levanta a mão e diz: Senhor, aqui na solidão eu te adoro, porque lá no céu não vão faltar verdadeiros amigos para mim comemorar junto à chegada. Crer em Jesus é quando todo mundo fala mal de você e aponta os seus defeitos, dizendo: saia desse caminho, porque você não é digno, mas você diz: é verdade, só que ainda assim eu creio que Ele me ama e vou continuar, porque Ele vai me transformar. Crer em Jesus é quando todo mundo olha para a sua família, para os seus filhos e diz: os seus filhos não valem nada, os seus filhos nasceram para incomodar, para perverter, os seus filhos não valem nada, e você estende a mão e diz: Deus, tu me destes, eu tenho fé que o Senhor vai transformá-los. Jesus orientou Nicodemos a crer nele, e Ele nos orienta hoje: você precisa crer em mim. Se nós não crermos em Jesus, o cristianismo nosso será uma mera religião. Se nós não crermos em Jesus, a nossa oferta é jogar dinheiro fora. Se nós não crermos em Jesus, a nossa vinda a esse lugar é perda de tempo. Mas se nós crermos, nós estamos caminhando cada dia mais perto dEle. Se nós cremos em Jesus, nós estamos nos preparando para morar na eternidade, porque lá vai ser culto e adoração ao nome do Senhor. Se nós não cremos em Jesus, a Bíblia é um livro ultrapassado. Se nós não cremos em Jesus, os pastores são homens que não têm o que fazer e ficam trabalhando, vivendo da obra. Se nós não cremos em Jesus, não existe cura divina. Se nós não cremos em Jesus, não haverá paraíso, não há céu, não haverá arrebatamento. Se nós não cremos em Jesus, seremos os mais miseráveis dos homens. Mas quando nós cremos em Jesus, Deus usa até uma criança para falar conosco. Quando nós cremos em Jesus, quando acordamos pela manhã e olhamos pela janela, o sol brilha, já é o suficiente para nós levantar a mão e dizer: obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que tu faz o sol se levantar sobre os injustos e faz ele levantar sobre os justos também.
Quando nós abrimos os olhos, se nós cremos em Jesus, já é motivo de nós começarmos a dizer: obrigado, Senhor, porque Tu me desses mais um dia de vida em Tua presença. Quando nós cremos em Jesus, olhamos para os nossos filhos e levantamos a mão dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu me destes essas heranças maravilhosas, essa riqueza maravilhosa. Quando nós cremos em Jesus, olhamos para o nosso cônjuge e dizemos: obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que as heranças físicas e materiais vêm dos pais, mas a mulher prudente e o homem prudente vem do Senhor. Quando nós cremos em Jesus, à medida que vai chegando a hora do culto, nós agradecemos dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu ainda fala no meio do Teu povo, o Espírito Santo ainda se manifesta no meio da Sua igreja. Quando nós cremos em Jesus, nós adoramos e exaltamos, porque sabemos que Ele está lá no céu, ouvindo a nossa adoração e recebendo o nosso louvor. Quando nós cremos em Jesus, nós enxergamos as dificuldades como a escola de Deus que nos prepara, que nos molda, que nos fortalece. Você crê em Jesus? Como está a sua fé? Diga-me como está a sua fé e eu direi como está a sua vida. Diga-me como está a sua fé e eu direi como está o seu coração. Diga-me como está a sua fé e eu direi se você está caminhando com Cristo. Se você está vivendo por vista, você está indo na direção errada. Mas se você está crente em Jesus, você está caminhando mesmo com toda dificuldade, está caminhando para o céu com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como está o seu coração? Você está crente em Jesus? Ou você ainda crê na vinda de Jesus? Você ainda crê que Jesus, o Espírito Santo anda do seu lado, caminhando com você? Você ainda crê que é Ele que tem te dado vida? Você ainda crê que é Ele que tem te livrado dos acidentes, dos perigos? Você ainda crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Você ainda crê que há uma recompensa para o justo e há uma condenação para o injusto? Você ainda crê que haverá um tribunal e que todos serão julgados? Você ainda crê que o seu ministério veio da mão do Senhor? Você ainda crê que Deus te chamou para ser um profeta? Como está o seu coração? O encontro de Jesus com Nicodemos foi um encontro revelador, foi um encontro restaurador, foi um encontro renovador e foi um encontro orientador, porque Jesus orientou Nicodemos a crer nele. A segunda orientação de Jesus está no último versículo, versículo 21. Jesus orienta Nicodemos a obedecer a ele. Ele diz: mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de crer em Jesus e obedecer a Jesus. Crer em Jesus e obedecer a Jesus. Obedecer é mais do que saber o que tem que fazer, é fazer aquilo que se sabe que é o certo. Conta-se que um filósofo estava sentado na praça e o menino observou que ele ficou horas sentado. Era um teólogo, um filósofo. E o menino interrompeu o silêncio daquele teólogo e perguntou para ele dizendo: o senhor não se preocupa olhando a paciência do homem? O senhor não se preocupa com as coisas que o senhor não entende da Bíblia? O teólogo olhou para o menino e disse: não, sinceramente eu me preocupo com aquelas que eu entendo. Porque se nós obedecermos só aquilo que nós já sabemos da Bíblia, a nossa vida será outra. Até uma criança sabe as grandes verdades das Escrituras Sagradas. Eu e você sabemos o que temos que fazer. A gente sabe, só que nós não obedecemos. E a orientação de Jesus para Nicodemos é: primeiro, crer, porque sem crer você não pode fazer. E o segundo é obedecer. Você sabe que deve amar o seu próximo?
Você sabe que deve amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração? Mas eu pergunto a você: todos obedecem ao que está escrito? Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração? As Escrituras dizem que nós temos que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Será que nós temos obedecido a isto? Será que quando nós estamos almoçando, nós nos preocupamos se o nosso irmão tem o que almoçar? Será que quando nós estamos dormindo, nós estamos preocupados se aquele irmão que não apareceu mais na igreja, que está passando por dificuldade, ele vai conseguir se levantar? Pois a ordem de Jesus é que nós devemos obedecer às Escrituras. Devemos aproximarmos da luz de Cristo para que a nossa vida seja revelada. Deus, irmãos, não é tão glorificado numa igreja que crê nele, como é glorificado numa igreja que crê e obedece a ele. Tiago escreve dizendo: se você crê em Deus, fazes bem. Mas lembre-se que os demônios também creem a ponto de estremecerem. E não é apenas por crer que você será justificado, mas sim por obedecer aquilo que você já sabe que é verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: esse encontro de Jesus com Nicodemos foi importantíssimo para a vida dele. E esse encontro de Jesus com Nicodemos também fala de um outro encontro. Nos ensina e nos prepara para um outro encontro. O encontro meu com Jesus e o encontro seu com Jesus. Fique de pé. Ao longo dessa estrada, irmãos, nós tivemos muitos encontros. Mas hoje nós estamos aqui para um encontro com Jesus. E esse encontro vai revelar muitas coisas sobre nós. Mas não só isto. Esse encontro também quer restaurar a nossa vida. Cristo quer restaurar-nos. Esse encontro também quer nos renovar. Jesus nunca aponta o pecado de alguém para deixar ele triste, para deixar ele para baixo, mas sempre para renovar, para fortalecer, para levantar. Esse encontro com Jesus também é de orientação, para que nós saibamos o que devemos fazer. À medida que eu estou falando, eu creio, pela fé em Cristo, que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E à medida que eu vou falando, você vai lembrando das coisas que acontecem na sua vida. Você começa a analisar agora se aquilo que você publica é realmente quem você é. Porque à luz dos homens nós podemos ser alguma coisa, mas quem sabe quem nós somos é Deus. Eu gostaria de dizer para você hoje, irmãos, que Jesus está aqui. Ele está aqui. Mas não sou eu que digo isso, é a própria palavra que diz isso. Foi Ele que disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali no meio deles. Eu não sei em que lugar Ele está aqui, mas Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. E Nicodemos tem algo para nos ensinar nesta noite. Que apesar de todo o seu problema que Nicodemos tinha, Nicodemos teve uma virtude, que se nós tivermos nesta oportunidade, vai mudar a nossa vida. A Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de noite. Eu não sei qual é a noite que você está passando. Talvez a noite que você está passando agora é um problema familiar. Talvez a noite que você está passando é uma depressão. Talvez a noite que você está passando é um problema financeiro. Não importa. Importa que você saiba procurar Jesus. Importa que você saia do seu lugar para procurar Jesus. Importa que você saia da sua situação e venha procurar Jesus. Porque com certeza, se você procurar Ele, Ele vai revelar a sua vida, restaurar a sua vida, renovar a sua vida e ainda vai te orientar para sair daqui vitorioso. Feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria que você falasse com Cristo. Que você abrisse o seu coração para Jesus. Não precisa você fazer rodeio,
e usar palavras bonitas, porque Ele sabe quem você é e sabe quem eu sou. Não precisa nem alguém ouvir o que você está falando, porque Ele conhece até os seus pensamentos. Enquanto a igreja está de olho fechado, orando, todos juntos, se alguém sentiu no seu coração o desejo de procurar a Jesus, para ter esse encontro com Ele, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você está enfraquecido, talvez você entrou aqui hoje angustiado, mas eu te convido a tomar uma atitude diante de Deus e fazer algo diferente nesta noite. E enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração, eu quero orar com você. Se você desejar levantar a sua mão, se você se sente compelido pelo Espírito Santo a vir aqui à frente, eu quero que você e o Espírito Santo decidam o que é melhor para a sua vida. Enquanto você está de olho fechado adorando a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando em cada coração. Querido Espírito, Tu conheces as vidas aqui presentes. Querido Espírito Santo, estende a Tua mão para revelar, para restaurar, para renovar, para orientar. Querido Espírito Santo, eu te peço, toca, Senhor, em cada coração e faz uma obra maravilhosa. Faz uma obra maravilhosa. Querido Espírito Santo, eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui, mas Tu conheces. E eu te peço agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eu só confio em Ti. Eu só tenho a Ti, Senhor. Eu não sei fazer jogo de palavras. Oh Senhor, se Tu queres operar, opera, Espírito Santo, e faz aquilo que Tu quer fazer. É Tu que manda nessa reunião, Espírito Santo. É Tu que conhece cada ser humano que está aqui. Eu te peço em nome de Jesus, fala no profundo de cada coração. Toca no profundo de cada coração e cura. E cura, Senhor. E restaura, Senhor. E restaura, Senhor. E revela, Senhor. E orienta, Senhor. Cura o corpo. Cura a alma. Cura o emocional, o intelecto. Cura, Senhor. Cura o Teu povo, Senhor. Restaura o Teu povo, Senhor. Faz um milagre no coração do Teu povo, Senhor. Oh, esse povo é Teu. Essa igreja é Tua. Ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus. Oh, Senhor, faz uma obra na vida do Teu povo. Que os Teus filhos sejam renovados agora, restaurados agora, Senhor, para a glória do Teu nome. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.